Olá, boa noite. Vamos para mais uma aula do nosso livro Casos Clínicos em Saúde Mental, onde nós vamos falar sobre obesidade e transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, eu já quero começar fazendo uma proposta aí para vocês. Nós temos trabalhado sempre o plano de tratamento do paciente, né? Você tem feito no final aí dos casos. Hoje nós vamos continuar, mas dividindo em etapas. Então, eu vou falar as etapas para você, você vai anotar, e depois no final, né, nós vamos discutir aí o que você faria em cada etapa. Tudo bem? E por que que eu estou falando já no começo? Para quando você for ouvir o caso, você já ir pensando nas etapas. Então, se você quiser anotar, a primeira etapa do tratamento do paciente com compulsão alimentar periódica, a gente vai ter coleta de dados, alinhamento de objetivos e construção de manejo das emoções. São estratégias e técnicas. Então, só repetindo, a primeira etapa, coleta de dados, alinhamento de objetivos e construção de manejo das emoções. Segunda etapa, técnicas para ansiedade, crenças e modificações das distorções. De novo, segunda etapa, técnicas para ansiedade, crenças e modificações das distorções. Terceira etapa, treinamentos para resolução de problemas. Treinamento para resolução de problemas. E quarta e última etapa, aplicação de técnicas de aprendizagem. Alguém perdeu alguma? Precisa de alguma informação? Posso voltar. Só abrir o áudio aí e falar. Então, Foi no chat. não consigo digitar, escrever e falar. Você quer, né? Ainda mais o celular, mas depois, no A gente material manda que no nós grupo. no material que tá de leitura, tá todas essas fases. Eu só resumi, Eu vou mandar para o tá? Joel e para a Paula o material de leitura. Ah, é bom, porque Tá. eu já imprimo agora aqui. Então, essas etapas compõem o tratamento baseados na TCC para o tratamento de obesidade e compulsão alimentar. Depois, no final, até quando a gente parar de gravar aí, a gente vai conversar que estratégias, que técnicas da TCC você aplicaria. Então, se você já quiser ir colocando ao longo aí do caso, você pode colocar. Eu vou começar a fazer a leitura do caso, tá bom? Antônio tem 36 anos, é casado, tem um filho pequeno e é médico recém-formado. Teve significativo ganho de peso a partir da sua residência médica, realizada em uma capital brasileira. Quando iniciou 3 anos antes, tinha 78 quilos. Quando procurou ajuda psicoterápica, estava com 127, apresentando obesidade grau 1, dado IMC de 34,5. Daqui a pouco a gente vai usar a Nutri para explicar o que que é IMC, tá, gente? Eu tenho medo de olhar o meu, mas tudo bem. O paciente buscou ajuda para lidar com a obesidade e, durante o seu processo de avaliação e conceitualização de caso, foi possível identificar a presença de TCAP, que é transtorno compulsivo, tá? Transtorno de compulsão alimentar periódico, tá? É o termo que abreviado aí. O paciente aceitou o uso dos seus dados para fim de pesquisas por meio de assinatura e o termo de consentimento. Antônio buscou atendimento porque estava preocupado com o seu peso. A esposa havia anunciado a segunda gravidez. A tal notícia o deixou angustiado, com pensamentos do tipo:
Sinto que não tenho saúde para sequer ser um bom pai e ainda terei mais outro filho, alternando outros do tipo. Está muito difícil de lidar com o pedido da minha esposa. E ainda, sei que estou acima do peso, mas com essa pressão toda em cima de mim, não estou conseguindo dar conta. O paciente relatou dificuldade para dormir e o aumento de noites com insônia, desde que sua esposa verbalizou o desejo de ter mais um filho. Então passou a sair de casa às madrugadas para frequentar uma padaria 24 horas, a fim de beliscar alguma coisa. Relatou estratégias a fim de suprimir a pressão, como sair de carro durante o dia, dizendo que daria uma volta com o filho mais velho, mas na realidade aproveitava para ir a uma hamburgueria no sistema drive-thru. Essa estratégia foi descoberta quando o filho contou à mãe o que acontecia nos passeios com o pai. Ele então combinou que sairia sem cartão e dinheiro para trabalhar. Porém, fez amizade com o responsável pela lanchonete do hospital, em quem trabalhava para efetuar o pagamento via carteira digital, por meio do celular, e assim continuava fazendo seus beliscos. Embora o paciente estivesse acima do peso e com total conhecimento disso, sentia-se mais pressionado pelo fato de a esposa querer ter mais um filho e por temer não conseguir ter o mesmo ânimo e força que teve como pai com seu primeiro filho, para os auxílios com as atividades do dia a dia e também com os cuidados da criança. Além disso, passou a ter consciência que estava acima do peso e de que pela própria saúde física deveria se tratar, mas tinha grande esquiva inicial a respeito disso. Nas primeiras sessões, Antônio relatou que deixou de jogar futebol com os amigos e começou a se sentir cansado e não tão ágil, e por diversas vezes usou como desculpa a residência e o trabalho. Também disse que o filho estava demandando trabalho, e muitas vezes torcia para que estivesse dormindo ao chegar do trabalho. Porém, ao ser questionado sobre se a queixa principal não deveria ser o cuidado com a saúde física para ter mais energia para jogar e brincar com o filho, o paciente se esquivava e tentava colocar o peso de sua preocupação em atender o pedido da esposa de ter mais um filho. Além de tudo isso, passou a ter problemas sociais por conta do peso, recusando-se a ser padrinho de um casamento de alguns amigos que o convidaram e até mesmo sair para jantar, pois ele se incomodava com o fato de sempre escolher um prato mais recheado e não se contentar com os pedidos feitos de forma geral, em uma reunião social. Houve um aniversário em uma churrascaria que ele trocou várias vezes de lugar para poder se servir sem que ninguém notasse tal rodízio de cadeiras. O problema com a comida não era recente. Começou aos 16 anos, na pressão com o vestibular, mas se intensificou aos 30 com a residência. Haja visto o aumento de ganho de peso rápido e significativo que teve. O fato de a esposa pressionar para ter um segundo filho foi um fator desencadeante da compulsão alimentar, que já estava presente, mas disfarçada, como ele próprio afirmou. A rotina cansativa da residência maquiou minha compulsão, achando que estava comendo somente um pouco, mas ao final passava o dia comendo besteiras ou a famosa coxinha de lanchonete. Além disso, ele passou a notar que durante os almoços em um restaurante aquilo, passou a ingerir mais alimentos em menos tempo. Um amigo chegou a dizer que ele estava comendo um prato com muitos alimentos com a velocidade de um cachorro faminto. Isso fez mudar a rotina da residência de tal modo que passou para sair comer sozinho em outros restaurantes em que sabia que não encontraria ninguém no hospital. O paciente também relatou a percepção de beliscar quaisquer tipos de alimento durante o dia, como se a boca pedisse algo para mastigar. Durante as sessões de avaliação, ele relatou ter gasto mais de R$ 300 em compras no mercado, com salgadinhos e petiscos, para ter com que satisfazer quando estivesse esses tipos de pensamentos.
Durante a avaliação psicológica, os dados relatados foram confirmados pelos instrumentos avaliativos. O TCAP foi confirmado pelo uso da escala de compulsão alimentar periódica, o ECA, eu mandei para vocês aí no grupo, tá? Na qual apresentou compulsão alimentar grave. Seu nível de depressão foi mensurado pelo inventário de Beck, BDI, que vocês já têm acesso também, com o resultado de uma depressão nível leve. No inventário de ansiedade, no BAI, teve nível alto de ansiedade. E no de sintomas de estresse, o LIP, que eu mandei para vocês também, teve resultado nível 2. Considerada a fase intermediária que o corpo passa em busca do estabelecimento de equilíbrio. Todos esses dados podiam ser confirmados pelos seus relatos, que informavam que, diante da situação estressante e preocupante, recorria à comida como forma de relaxamento e fuga da realidade. A título de ilustração, é importante pontuar que o TCAP tem como uma das principais características os ciclos de evitação e hipercompensação. Antônio relatou uma tentativa de, durante anos de graduação, fazer jejum intermitente, em que acordava sem tomar café da manhã e depois iria almoçar praticamente no meio da tarde. Ele conseguia manter essa rotina de segunda a sexta, porém, no final de semana, ao estar com a parceira e família, passava o dia visitando algum familiar e sempre petiscando alguma coisa. Ao longo de um mês, ele seguiu essa rotina de jejum intermitente durante os dias da semana, mas não conseguia manter. E nos meses seguintes, começou a tomar café da manhã e petiscar pão de queijo durante a aula. No início do internato, relatou que ficava, às vezes, até 72 horas só na base da água e chá, mas após sair, ia com 2 amigos a uma churrascaria. Porém, os amigos comiam na modalidade à la carte e ele no rodízio. O paciente tentou seguir algumas dietas sozinhos e outras com a ajuda de nutricionista e endocrinologista. Uma delas começou a usar uma medicação para emagrecer, que o fez perder quase 15 quilos durante 2 meses. Porém, após emagrecer, quando deveria continuar com a dieta de reeducação alimentar e os exercícios, Antônio começou a se premiar, dizendo que merecia comer uma barra de chocolate após o almoço, um sorvete após o jogo de futebol com os amigos, beber um pouco a mais na saída aos restaurantes com a esposa. Começou também a passar rapidinho na padaria para comer um pãozinho, e quando saía para levar o filho nas atividades extracurriculares. Antônio relatou a preocupação da esposa com o denominado pelo senso comum de efeito sanfona e a relação deste com o coração e todo o blá 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 do perigo de infarto. E como ele, como médico, deveria saber e ser o primeiro a dar exemplo. Foram momentos muito difíceis para o paciente. Após o diagnóstico realizado e o trabalho de conscientização, Antônio percebeu os perigos de hipercompensação que ele praticava diante dos comportamentos disfuncionais de evitação que tentava realizar, até que se deu conta que as atitudes de fuga que teve em deixar de ir jogar futebol, almoçar com os amigos ou até mesmo sair com a esposa à noite, estava afastando das suas atividades sociais e não ajudavam no tratamento. O paciente relatou que semanas antes de procurar ajuda, havia dispensado alguns convites sociais para ir a um aniversário de um conhecido em um bar e acompanhar a sua esposa em um happy hour no trabalho dela. Porém, começou a se dar conta de que, ao mesmo tempo que não foi esses eventos sociais, dava uma fugidinha para comer sozinho durante os plantões e usava o filho para dar uma passadinha na padaria para tomar o sorvete. Ao final da intervenção, Antônio estava com 88 quilos, IMC de 23,9 e estava satisfeito com o tratamento, por meio do qual aprendeu a se relacionar com as suas próprias expectativas de vida e cobranças conjugais. Percebeu que transferia para a relação a comida, as frustrações e as esquivas de conflitos. Antônio voltou a jogar futebol com os amigos
a fazer as refeições durante os plantões com amigos e colegas, principalmente nos almoços, e estava animado para ter mais um filho com a esposa. Essa é a história do nosso case de hoje, né? Acho que deve ser algo comum aí, que deve aparecer até para Paula, né? O Joel, eu sei que atende também bastante casos de pacientes que querem fazer a bariátrica, até porque hoje é muito comum a gente ver como solução a bariátrica para resolver o transtorno de compulsão alimentar, né? Não sei se vocês assistem aquele programa, Os Quilos Mortais. Boa parte dos pacientes, eles têm a compulsão alimentar e mais alguma comorbidade, né? Porque todos têm uma história, normalmente está envolvido muito abuso, quase todos têm um abuso sexual, um abandono, então tem alguma outra comorbidade. Mas a compulsão alimentar, né? Quando você vê lá a pessoa, né, teve episódios que eu já vi da pessoa comer 2 pizzas sozinhos de manhã, no café da manhã, né? Você quer comer 16 pedaços de pizza de uma vez? É muita coisa. Então, falar de compulsão alimentar nem sempre vai estar ligado a uma pessoa obesa. Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Ah, Lu, mas ela está comendo e não está engordando. E aí, na próxima aula, a gente vai ver outros transtornos alimentares. Hoje nós vamos ficar na compulsão alimentar. Então, primeira coisa, quando a gente vai começar ali na primeira etapa, né, que é a investigação dos dados, é investigar e vai ser aparente se a pessoa está com sobrepeso. E este sobrepeso, que nível de sobrepeso? Porque ela pode estar num nível mórbido, que é o que acontece, por exemplo, neste programa, né? O IMC, hoje, como que a gente faz o cálculo, Paula, do IMC? Vamos ver o nosso IMC, gente? É agora, essa Oi. raiva. Então, geralmente a gente acaba medindo a altura, né? Vezes a Vixe, altura. 1,58 não é muita coisa. E aí você calcula sobre o peso da pessoa. Então, são esses dois fatores que a gente acaba usando para calcular o MC da pessoa. Geralmente, um MC, igual você relatou do caso, né, de uma pessoa com uma altura até 1,70 m, um IMC saudável seria até os 25, 26, né? Passou disso, aí já começa aí nos graus de obesidade, né? Porque tem a obesidade, depois obesidade grau 1, grau 2, grau 3, né? Que são aqueles IMCs que já chegam ali nos 37, que são os que são indicados, né, para cirurgia bariátrica. Para bariátrica é a partir de 37? A partir de 37, né? Se a Tá, pessoa tem comorbidades, ele já está aí apto para fazer a cirurgia bariátrica. tá. Você sabe se hoje, por exemplo, o convênio, ele libera essa cirurgia. Ele baseia pelo IMC também? Você sabe qual que é o processo? Sim, ele se baseia em cima do IMC, né? Que seria aí acima de 37 já é apto, mas também o que ele leva em consideração, as comorbidades que a pessoa tem, né? Tá. Uma hipertensão, riscos cardiovasculares, né? Se a pessoa já está em um tratamento para obesidade durante 2, 3 anos e não consegue emagrecer, ou então tem reganho significativo, tudo isso é indicativo já para a cirurgia. E Tá. Como cada que... vez mais tem sido assim, os convênios eles têm entendido, né, esse processo aí de obesidade, que tem sido uma coisa que cada vez mais está aparente, né? Então a dificuldade hoje em dia é menor para estar sendo apto. Como que eu faço esse cálculo? O cálculo você vai fazer a altura vezes a altura. Quanto que você tem de altura?
1,58. Não sei fazer conta, então você já faz aí para mim e ensina o resto do pessoal. Então, você vai fazer 1,58 vezes 1,58, certo? Deixa eu fazer aqui junto com você. Faz aí que eu Deixa eu não abrir. consigo pegar minha calculadora aí. Deixa eu abrir aqui a calculadora. A Lu Todo mundo acabou sabe de calcular o disfarçar IMC? a descalculia dela. Só sem nada, deixei escancarado. Nada de disfarce. Todo mundo sabe calcular o IMC, gente? Não, nem todo mundo, viu? Então, É. Não, eu não sabia, não. Então, vamos lá. Vamos A lá. altura da Lu, 1,58. Uma Vezes conta. 1,58. 1,58 vezes 1,58, né? Qual o seu peso? Ai, Jesus amado Pai Celestial, 72. Tá, peraí. Deixa eu... 1,58, 72 quilos. Vamos lá. Aí eu vou fazer o quê? Vezes? De Isso. novo? 1,58 vezes 1,58 e depois vezes 72. Não, aí você divide pelo seu peso. Ah, tá, divide. Tá. Tá todo mundo conseguindo fazer o seu aí, gente? Só eu tô me expondo aqui. O que é Eu o não vi o IMC resultado. bom, Paula? Ninguém quer falar o peso, né? Oi, desculpa. O que é um IMC bom? Saudável. Olha, o IMC varia, né? Geralmente um adulto tem ali entre 18 até 25. Então, assim, 25, 26, 27 está ali, né? Chegando, 27 a gente já considera um sobrepeso. Então, o que é esse sobrepeso, né? São os riscos cardiovasculares. Então, quando a gente fala do famoso cálculo da cintura, quadril, é isso, né? Porque a pessoa pode desenvolver aí riscos, né? De uma hipertensão cardíaco. Então, é sempre bom que esteja abaixo desse valor. Tá. E quanto que é o Entendeu? meu? Falhou, bem na hora do meu. Falhou. Caiu. Não conseguiu? Você deletou ela, meu? Não Ela acredito. caiu bem na hora de falar o meu, gente. Olha só, isso é um sinal. Vai, mas repete. Agora voltou, seu vídeo. Eu não acredito. Quanto deu o Voltou? meu, Paula? Não escutou. Voltou. Voltou, Paula. Vamos lá. Já até tirei da calculadora aqui. Vai travar de novo. Quanto que era o peso? Era 50 aí? 1,50, menina. O peso é 72. 72, oh meu Deus. Vamos lá. 1,58 é minha altura. Tá, 1,58. Mulher. Vamos lá. Vai travar de novo. Ó, o seu peso aqui tá dando. Seu peso não, seu IMC tá dando 20, 29. Tá dando 29. um sobrepeso aqui. Sobrepeso. Vamos marcar uma consulta depois sobre. Pois é. Vamos. Estou perdido no meu Paula, estudo. Então, eu não assim, entendi. peso, Então, é peso, altura vezes altura, e aí o que dá eu vou dividir pelo meu peso? Isso. isso. Então, vamos. Deu tudo certo? O seu também aí, não? A Lu tá preocupada. Sei que já estou acima do sobrepeso. Ó, Fiz uma hora de da caminhada Lu tá hoje, hein? dando aqui, ó, arredondando da 29, né? Que pegando o exato 28,8. O meu Então, deu não, né? Tem coisa na vida que a gente não arredonda. Ficam sobrepeso. Não é obesidade, é o sobrepeso. Né? E aí, assim, esse sobrepeso é o que acarreta aí uma pressão um pouquinho mais alta, né? Um pouquinho. Aí a gente faz o exame, o hemograma lá quando chega na parte de colesterol, dá um pouquinho mais alto, né? Então, assim, é só um alerta para a gente
né, tá retomando. Um IMC aí que você estaria sem esse risco de sobrepeso, vai uns 27, 26, já estaria bom. Tá. Quando a gente chega nesse sobrepeso, ainda é muito tranquilo, né? Obesidade, sobrepeso, é tranquilo para você voltar. O difícil mesmo é quando chega aí no grau 2, grau 3, que aí já é mais complicado. O grau 2 é a partir de que IMC? Olha, a partir de 30, né, a gente já classifica aí grau 1. A partir de 30, e aí a gente chega aí, 30, 31, 32, né, a gente já vai classificando. Né? 34 já seria um grau 2. Tá. Quer E grau verificar? 3? Quer fazer o meu, por favor? O meu está dando 358. Que 358? é nada, Talvez 35. 35, não? É um 76 e 86 quilos. Vamos lá, peraí. Você Falando. tem 1,76, 76? 176 e 176 e 86. Isso porque eu consegui baixar de 98,700. Ó, na hora de dar. A Flávia, eu tô no grau 1. Não, hoje a supervisão é de a gente olhar para a gente, não só para o caso do paciente. Tá, vocês estão Meninas, querendo eu achei um gente site, Paula, consultar. que você coloca lá no site e ele já dá o seu IMC. Então, eu mandei aqui no chat para o pessoal, só clicar, aí coloca a altura de vocês, o peso de vocês, que vai sair o IMC de vocês, tá? Aí vocês marquem uma consulta com a Paula, se tiver já no sobrepeso, que ela vai ajudar vocês ficarem ali no peso certo. Hoje em dia é fácil, né? Hoje em dia a gente tem essas balanças de farmácia, de bioimpedância, né? Cada uma dá um valor, mas o estimado é esse mesmo, né? De você estar calculando aí o por cima. O seu está dando 33, Anísio, Joel. né? Anísio. Vixe, Nossa, e o Joel parece tão grau 2, magrinho. não parece ser gordo, não. Fala, são ossos pesados. Porque Não, tem uma você questão tem disso, que a massa 1,76 de altura, né? é 1,76. É que tem massa corpórea. Eu consegui baixar de 98,700 trabalhando alimentação, atividade física e continuo fazendo isso. Tudo tem também. A gente tem que levar em consideração, assim, que depois dos 30 anos, 35, né, tudo vai sendo um pouquinho mais difícil, né? A gente tem que correr atrás do prejuízo. Qual foi a ideia de trazer a Paula hoje aqui? Primeiro, que a gente sempre fala, né? O nosso trabalho como psicóloga, em boa parte dos casos, a gente precisa fazer de forma multidisciplinar. Então, se eu chego para o paciente e ele entra lá na internet, faz o cálculo dele e dá 33, ele vai falar: nossa, estou no grau 2, vai dar uma pirada. Eu, como psicóloga, eu não tenho como avaliar se este peso, por exemplo, é massa, né? Se ele já teve uma redução. Então, cada pessoa tem as suas questões específicas. Então, é neste momento, deu 2, um alerta. Então, o que que eu vou fazer? Encaminhar para o nutricionista, encaminhar para um endócrino, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto. Uma coisa que é importante, o paciente que vem por conta da compulsão alimentar, ele normalmente ele já vem com obesidade. Boa parte. Salvo os casos, que aí são outros transtornos que a gente falou. Vai ter casos, a pessoa é super magra, mas às vezes ela tem uma bulimia, tem uma anorexia, e aí a gente vai estudar isso depois. Mas pensando só na compulsão alimentar, que hoje o nosso país, né, ele tem uma estimativa muito grande de compulsão alimentar. A gente está num grau de obesidade da maior parte da população muito alto. A gente tem, dentro do quadro, normalmente são homens, tá, que estão dentro do quadro de obesidade, mas as mulheres é a que procuram mais ajuda. As que vão mais na nutricionista, que vão mais no endócrino,
o homem já tem aquela cultura, né, de nem ir ao médico para procurar outras questões e nem para saúde, para a questão de obesidade. Muitos tentam emagrecer, fazendo às vezes dietas, entram numa atividade física constante e não passam por um cardiologista, não passam com um nutri, e eles aí vem a inveja dos homens, né? Porque o homem perde peso muito rápido, né? Tem ali aquele resultado super rápido, só que também essa perda de peso extrema tão rápida pode ser prejudicial, né? Então, tudo isso, por isso que trazer a Paula hoje foi tão importante, porque a gente vai tirar mais algumas dúvidas. Mas só para esclarecer aqui, então, como todos os outros casos que nós temos vistos, qual é a comorbidade daquele paciente, além da queixa que ele trouxe? A gente vai ter que ter este cuidado, né? Então, o paciente veio, olha, eu estou com obesidade, mas ele tem como comorbidade, é muito comum, ansiedade, depressão, às vezes a gente vai entender o TDAH, que a gente tem falado muito, né, que leva a isso, e outros, né, às vezes um transtorno de personalidade, um borderline, um bipolar, que aumenta ainda mais a compulsividade. E aí eu vou precisar da ajuda de um psiquiatra também dentro do processo. Então, quando a gente fala de compulsão, dentro do DSM, a gente olha algumas características, né? Primeiro, no mínimo 3 meses, com episódios de compulsão, pelo menos uma vez por semana. Então, uma vez por semana, ele vai no rodízio e se acaba, né? Com aquela. Aí depois ele fica a semana inteira sem comer nada, né? A gente vê muito isso no caso do alcoólatra, né? Ele bebe o final de semana todo, durante a semana ele não bebe nada, mas no final de semana ele cai bêbado. E ele fala: não sou alcoólatra, eu sou um bêbado social, eu só bebo socialmente. O que que você falou, Rê? É funcional, né? Eu pago minhas Funcional. contas, eu trabalho, mas já está no alcoolismo, né? Muitas vezes na compulsão a gente também vê isso. Não, eu só comi porque eu me presenteei, porque hoje eu mereço, né? Eu já usei essa desculpa várias vezes, né? Então a gente precisa olhar isso quando a gente está fazendo o tratamento de um paciente. Hoje, o paciente que vai principalmente para bariátrica, tem muitos profissionais que dão um laudo em uma sessão, né? Um colega meu acabou de fazer uma cirurgia pelo convênio, e o convênio, ele fez 3 sessões com a psicóloga. Não, e agora, óbvio, né? Tá sendo muito difícil a adaptação pós-bariátrica, porque a parte psicológica desse paciente não foi trabalhada. Então, existe todo um tempo dentro do protocolo que esse rapaz aqui, este caso passou, foram 23 sessões. Ele não foi indicado para bariátrica, por quê? Porque ele conseguiu a perca de peso, que era o principal objetivo dele, então ele saiu de 127, foi para 88, mas o principal foi a reestruturação cognitiva que ele teve em relação aos alimentos e às distorções emocionais dele. E este é o nosso trabalho como psicólogo. Por mais que o paciente chega lá e falar, eu quero um laudo para a cirurgia bariátrica. Ok, mas eu preciso garantir que esse paciente, ele vai fazer a bariátrica preparado, né? Capaz de enfrentar as dores de uma bariátrica, que não é fácil, né? Tem todo um processo aí bem dolorido mesmo, né? Muitas vezes esse paciente ele tem como comorbidade uma, fugiu, uma visão disfórmica do corpo, né? E por conta disso ele acaba se alimentando. Ah, porque eu era muito magra e todo mundo me chamava de Olivia Palito, né? Eu já atendi casos de pacientes homossexuais, principalmente em mulher, acontece muito isso,
de entrar em um processo de compulsão alimentar para perder algumas formas, a forma feminina de ser e fisicamente ficar mais próxima de um homem. Então, a gente está falando de um transtorno disfórmico. E a gente precisa olhar para isso também. E o paciente precisa entender isso, né? Porque se ele quer vestir roupas de homens, né, não vai ser o peso que vai ajudá-lo. Mas não sei se vocês já repararam, mas existem muitas mulheres que são homossexuais que são muito obesas. E aí coloca um bermudão, um camisetão, né? Porque aí o peito já não fica tão grande, já junta com a gordurinha da barriga, e aí fica com um aspecto masculino, e aí tem, só que entra nesse processo de compulsão. E aí você manda essa pessoa para bariátrica, porque ela tá com pressão alta, ela entrou dentro do caso que a Paula falou. Às vezes ela nem tá no IMC, mas ela já tá com diabetes, tá com pressão alta, tá passando mal e vai ter que entrar, vai ter que fazer para sobreviver. Aquela pessoa que a vida inteira comeu para ter um corpo diferente, agora ela vai ficar magra. Como que vai ficar o emocional dela? Aí é o nosso trabalho, o nosso papel de ajudar neste processo. Então, dentro da compulsão alimentar, vai ter sempre duas características muito importantes: evitação e hipercompensação. E esses comportamentos, eles ficam oscilando com uma frequência muito grande, que é o cara que vai para a churrascaria no final de semana, né, vai no rodízio, come tudo e depois ele toma água a semana toda. E aí passa mal, né, não fica bem, e aí vai entrando. Ou a pessoa que usa todos os E ainda tratamentos, acha estranho por que que não emagrece. Porque a semana inteira ele é rígido, né? Ele segue ali a dieta direitinho, hipocalórica, faz atividade física. Só que esquece que o final de semana é um terço do mês, né? E um terço do mês ele comeu errado, na exatamente. compulsão. E aí a gente tem que ficar atento, porque esse paciente, ele não vai vir com um discurso, olha, eu tenho um comportamento de evitação e hipercompensação. Ele vai chegar falando, olha, Lu, eu não sei o que acontece, porque eu comi a semana, eu fiz dieta a semana inteira. Eu comi 2 brigadeiros e engordei 3 quilos. Esse é o discurso do paciente. Então, a gente já vai ficar atento, vai investigar melhor isso, né? O que está acontecendo? É o momento que a gente encaminha para os profissionais. Vamos ver. A gente nunca vai chegar para o paciente e já falar para ele assim: nossa, você está num movimento de evitação e hipercompensação. Vamos pedir auxílio de outros profissionais, vamos ver como estão seus exames, até porque ele pode ter uma obesidade ligada a um problema de saúde, né? Paula, qual que é o problema de saúde que mais causa essa questão de obesidade? Você consegue? Você lembra de algum? Que Problema de... tireoide? Tem vários, mas a tireoide, ela influencia bastante, né? Mas, assim, eu acho que como você falou, o fundo emocional, ele pega muito mais forte nas Uhum. pessoas, né? E, assim, Até o antidepressivo, né, Paula? Tem bastante sim, antidepressivo que engorda, né? sim, tem os antidepressivos e tem medicações também. Então, o que eu percebo é assim, o fundo emocional, ele é 90%, sabe? As pessoas, elas se culpam por não conseguir e elas não buscam essa ajuda. Eu trato pacientes que a gente vê claramente assim que fez a cirurgia e que a mente não estava preparada para fazer a cirurgia, né? Então, assim, entender que é uma mudança nesse estilo de vida, né? E muitas pessoas, às Uhum. vezes, por mais rigoroso que seja ainda a cirurgia bariátrica, né, de passar com vários profissionais, mesmo assim a gente encontra muitas pessoas que não conseguem virar a chave, né, não conseguem mudar essa mentalidade e elas emagrecem realmente, mas não conseguem se ver magras, né, elas
ainda estão com pensamento de obesidade, de comer muito, de extrapolar. Então, assim, a gente percebe que são muitas coisas para ser tratada numa pessoa só. E, assim, lógico que as doenças, né, hipertensão, diabetes, ele ganha aí, né, a maioria das pessoas hoje em dia, elas são diabéticas, pré-diabéticas. Então, assim, a preocupação maior dos médicos são essas, né, diabetes e hipertensão. Que são E aí, o problema é que tem muito profissional de psicologia, né? Eu já recebi propostas algumas vezes durante minha carreira para eu emitir um laudo em uma sessão. Já teve pessoas querendo me pagar R$ 2.000 para eu liberar um laudo para fazer em uma sessão, para a pessoa fazer a cirurgia. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade, porque amanhã esse mesmo paciente não vai dar conta e ele pode morrer, ele pode cometer suicídio, ele pode entrar num processo de. Eu tive uma paciente uma vez, ela não passou o processo comigo, ela já tinha feito, e ela não tomava nenhuma das vitaminas, não foi trabalhada essa conscientização. E ela vivia internada com uma baixa de ferro horrível. E ela chegou a ficar 2 meses uma vez, uma das internações, 2 meses internada. E ela começou a ter várias questões emocionais, né, de ser indicada para ser internada numa clínica. Por quê? Um processo de bariátrica mal gerido, né? E a Então, a pessoa gente vem precisa... falando que a culpa foi da cirurgia, né? E a culpa não é da cirurgia, é a falta de preparo para a cirurgia, né? Eu já peguei Uhum, alguns casos de pessoas que falaram que perderam o controle com a bebida depois da bariátrica. Então tem um problema uhum. sério com álcool, né? E não é por conta da bariátrica, é por conta da cabeça do paciente. E a gente precisa observar isso, né? Então, dar laudo, igual a Lu falou, em uma sessão, é colocar o seu CRP ali em jogo. É falta de responsabilidade, né? Hoje o processo que eu uso são, no mínimo, 3 meses de terapia, né? E dentro desse processo de terapia, eu trabalho muito com experiência vivenciais do que ele vai passar pós-bariátrica. Então, a gente faz simulações, né, de como é ficar tomando sopinha, né? Como que fazer atividade física, como que ir numa festa e você não poder comer o que todo mundo está comendo. Então, a gente passa nesse período simulações dessas. E aí o que acontece? O paciente que vem fazer terapia para bariátrica e não aceita passar por nenhuma dessas simulações, eu não dou apto. Porque se ele não está, né, ele não consegue ainda passar por essa simulação, ele não está preparado para a bariátrica. Então, a gente renova o processo terapêutico, né, até ele conseguir fazer pelo menos uma parte do processo, tá? E aí, então, a gente precisa entender. Desculpa atrapalhar só um pouquinho, sabe? Uma coisa que eu acho assim que muitos médicos acabam não falando para o paciente, né? E eu pego pessoas que acham que acabou de fazer a cirurgia e podem comer ali, burlam, né, as dietas, né? Porque são as 3 fases, né? A líquida, a branda, a pastosa, para depois chegar numa dieta geral. E aí o médico ele não chega para o paciente e fala assim, olha, se você comer nessa fase, o seu estômago vai abrir. É um jeito difícil, duro de falar, né? Mas assim, essa é a Vai realidade. morrer, cara. Você pode Isso morrer. é o que teria que ser dito para a pessoa. E eu já peguei pacientes com 15 dias querendo comer comida, sabe? Sem ter a mínima noção de que aquilo ali poderia Verdade. acabar com a cirurgia da pessoa e provocar. A gente já viu casos assim da pessoa ser internada, ter que refazer a cirurgia. E esse é um ponto muito importante, que as pessoas Sim. elas não entendem, fazem a cirurgia e não tem ninguém que acabe dando essa instrução para elas, né?
E aí a Eu gente peguei vê uma cada paciente com caso. 15 dias pós-bariátrica que ela veio para terapia, né? Porque a médica mandou, porque ela entalou com 15 dias. Aí eu perguntei, com o quê? Ela falou, eu fui comer meio pãozinho com 15 Sim, dias, né? Então a gente vê muito isso. verdade. E aí a gente tem que entender que a gente não está, mesmo que a pessoa não vá para a bariátrica, ou se ela for, a gente está trabalhando um transtorno, que é o transtorno alimentar. A gente está trabalhando uma doença, tá? E não um processo para a bariátrica, não um processo de dieta. A gente está trabalhando um transtorno, como a gente trabalha transtorno de borderline, como a gente trabalha um transtorno bipolar e tantos outros que a gente entende, ok? Então, isso é muito importante. A compulsão alimentar, ela pode, né, ela tem multifatores, tá? O mais olhado é a questão do ambiente. É muito comum, então, aquela família, se é a família que come muito, que toda vez que está triste, acostuma com a comida, né? Vamos comer um pote de brigadeiro inteiro para aplacar a minha dor. Então, muitas vezes, aquela criança que o pai trabalhava 24 horas e aí ele chegava em casa e dava um chocolate. Então, ela entende que aquele chocolate era o que ia trazer o conforto emocional, né? Então, a comida, ela vem para substituir algo. E o nosso trabalho é entender o que é este algo, né? Quais são as crenças que estão ligadas a este algo, né? Quais são as disfunções de pensamento que estão, porque o paciente, a gente vai trabalhar com ele, as expectativas que ele tem em relação à comida, o que que essa comida facilita na vida dele e qual é o alívio. Então, são três pontos que a gente discute com ele para que ele entenda que o que ele está fazendo é uma retroalimentação e onde ele vai ganhar a obesidade. Então, trabalhar esses três pontos: expectativas, facilidade e alívio, vai ajudar o paciente a falar: nossa, eu não percebia que eu buscava um alívio, né? O facilitador, muitas vezes o facilitador é a rede de apoio dele, né? É o marido que compra o chocolate porque ele também ficou trabalhando, né? É o no trabalho. Aí tem um monte de facilitadores, os filhos. Então, o que que a gente. Quais são os seus facilitadores? Qual que é a tua expectativa? A minha expectativa é chegar em casa e ser feliz, né? Eu trabalhei o dia inteiro, aguentei aquele chefe chato o dia inteiro, então eu preciso comer 3 vezes, repetir o arroz e feijão, porque isso me dá alívio, né? Então, é trabalhar essas questões. Então, cuidar aí das comorbidades, então, o quanto a gente tem que estudar sobre a comorbidade de cada paciente é muito importante. Dentro do processo terapêutico, hoje, a TCC tem sido a mais indicada aí, pelos profissionais. Então, ele já chega ali com o sobrepeso. Então, é importante você ter essa noção aí de IMC, porque o próprio paciente vai trazer para você, meu IMC, né, é 29. Agora você já vai lembrar da Luciene e já vai saber que você tem que mandar o cara para malhar, tá? Uma das estratégias que tem funcionado muito para a obesidade é terapia em grupo. A terapia em grupo, ela tem um resultado bem legal, porque é onde todo mundo ali está com o mesmo objetivo, o mesmo foco, tem uma rede de apoio, é como Alcoólicos Anônimos, né? E eu entendo que o outro está passando, eu não estou sozinha no processo. Principalmente quando você está só com o seu terapeuta, pode haver ali uma contratransferência. Você pega uma psicóloga que é muito magra, né? Você fala, nossa, eu nunca vou chegar a ser tão magra assim. Ou se você pega uma psicóloga que é obesa, você fala, quem é essa para falar de mim? Né? Então, assim, isso acontece muito. Agora, quando eles estão próximos de pessoas que passam a mesma luta, né, a mesma dor, ajuda. Então, uma proposta para se trabalhar interessante é a terapia em grupo, mas normalmente tem sido mais a individual.
Nós temos poucos estudos, artigos de psicólogos da terapia individual, tá? De publicações. Não se faz muitas publicações da psicologia sobre o contexto. Então, o pouco que a gente tem, por exemplo, Pense Magro, o livro que a gente usa, virou livro. Então, o que se publica acaba virando um livro. Então, acho que falta a gente publicar um pouco mais a nossa experiência dentro do consultório. Então, E fica é a dica, aplicado né, aí. para quem gosta. O Joel, a gente sabe que gosta, que está aí, né, para produzir artigos, material em cima disso. Isso. Então, lá no comecinho, a gente falou que o tratamento para compulsão alimentar, ele é baseado em 4 etapas, e que precisam existir essas 4 etapas. Então, a primeira etapa, nós falamos aí, coleta de dados, alinhamento dos objetivos e construção do manejo das emoções. Então, eu vou pedir... O que a Paula... se a Paula colocando, se ficou alguma dúvida do IMC? Eu estou colocando a formulazinha aqui para o pessoal fazer. Ah, Estou explicando aqui. vou saber fazer, mas tudo bem. Depois eu esqueço depois como faz. Então, lá na coleta de dados, vamos na primeira etapa. Cada um aí escreve o que você aplicaria na primeira etapa com o seu paciente para esse processo. Então, coleta de dados. Que estratégia você vai usar para a coleta de dados? Alinhamento de objetivo. Que estratégias? Tudo pensando, aí agora talvez a Paula não entenda um pouquinho, pensando na TCC, tá? O que você usaria? Para construção de manejo das emoções, o que você mandaria? Ai, Paula, para de ficar assim aparecendo, né? 57 quilos, eu tenho 58. Para de se aparecer. É aquela Nutri que a gente vai falar, a Nutri emagreceu, ela perdeu, porque a Paula teve uma perca de peso significativa na história dela, resultado, então é aquela que colocou em prática tudo que aprende. Então, na primeira etapa, o que você faria? Escrevam aí. Só para ajudar vocês aí, nessa primeira etapa é quando a gente aplica a anamnese, é quando a gente aplica as escalas, é quando a gente faz os relatórios diários do que a pessoa come neste momento, não aqui. A Nutri já sugeriu, né? Porque a gente ainda não encaminhou para a Nutri nessa fase. É quando a gente faz psicoeducação, é quando a gente começa o registro de pensamento, aquele registro mais básico ainda, tá bom? Nós vamos agora para a segunda etapa. Diário alimentar, exatamente. Lu, para de ler minha mente, tá? Por favor. Você já sabe o processo, né? É o mesmo Segunda que você está fase. falando. Aí a gente vai entrar com técnicas, porque praticamente todo mundo que tem compulsão alimentar tem uma ansiedade associada. Então, a gente vai trabalhar técnicas para ansiedade, crenças e modificações das distorções. Então, o que você, como profissional da TCC, aí é agora que a gente coloca tudo aquilo que a gente já está craque, né? Tríade cognitiva, descrição das crenças disfuncionais, lista de valores, crenças intermediárias, conceitualização,
A gente vai fazer tudo isso com o paciente nessa segunda, nesse segundo momento. Por quê? Ali eu vou estar ajudando ele a entender de onde vem todas as crenças. A gente vai usar o quem sou eu, linha da vida, todas as estratégias para conhecer a história aí do paciente e ele conhecer a própria história, porque muitas vezes ele não percebe. Você vai colocando tudo aí que você trabalha. Então, o terceiro é o treinamento para resolução de problemas. Então, tá. Então, nesta fase, eu já fiz meu diário alimentar, eu já encaminhei para o profissional, ele já começou a fazer ali atividade física, está iniciando uma atividade física, eu já estou trabalhando com ele essas experiências de como seria se ele não tivesse o açúcar, não tivesse a alimentação, mas pudesse substituir por outras questões que também aplacam o emocional dele. Então, a gente vai trabalhando ali. Então, ali nessa fase, a gente trabalha muito a questão da reestruturação cognitiva, baseado na história do paciente, porque cada paciente tem a tua história, então a gente não tem como ter uma fixa, né? É uma história de abuso, é uma história de desamparo, é uma história de dor, é uma história de excesso, né? Hoje a gente tem situações que a criança não passou nunca por uma frustração, nunca recebeu um não. E aí, por conta disso, ela também pode ter uma compulsão alimentar. Então, cada história de paciente, a gente vai montar uma reestruturação cognitiva. Nessa terceira etapa, o paciente precisa estar já craque pronto para um registro de pensamento disfuncional socrático. Ele consegue fazer ali todas as suas estruturação não, eu sei por quê, da onde veio, o que eu tenho que fazer. Nessa fase, eu já iniciei, na verdade, quando eu entro na primeira fase, só voltando, Lu, eu uso o Pense Magro, porque lá tem o registro de pensamento da alimentação, os pensamentos que você tem ali baseado em cada alimentação, para a gente poder, na terceira fase, usar todo esse material para conseguir fazer a reestruturação cognitiva do paciente. Então, você vai usar todos esses formulários, todo esse material que ele vai encaminhando para você, para montar aí um RPD mais tranquilo. E ele já vai entrar numa fase de organização de um novo estilo de vida. Eu quero. Lembrando, né, Lu, que o Hospital das Clínicas, o HC, acaba sendo referência nisso, na área de psiquiatria, psicologia, eles têm muito materiais que acabam sendo lançados, né, tem curso de especialização, pós, artigos. Então, se vocês têm dúvida de material, vocês podem pesquisar, vocês podem ir atrás, porque eles disponibilizam, vai lá no Google Acadêmico, procura o que é que tem aí de novidade, principalmente na área da TCC, a gente sabe que sempre está sendo coisas novas. Então, vocês podem ir atrás que tem material, apesar de não ser tanto como ansiedade, como borderline, né? Mas a gente sabe que tem material aí, e o HC acaba sendo uma fonte muito bacana para a gente, tá? Exatamente. Nessa organização de estilo de vida, a gente também vai adaptar para cada pessoa. Então, eu tenho um paciente que ele não consegue fazer atividade. Então, ele está na fase de subir 15 andares todos os dias. Pode parecer pouco, mas para ele é uma vitória gigante, já é uma mudança de estilo de vida. Não é Ele pouco chega no não, apartamento. Lu. 15 andar é Oi? muito. 15 andar é muito. Eu sou Isso bastante não, aqui. olha que legal. Mas para um obeso é muito. Se ele É. subir, a gente tem que comemorar muito isso. Muito, muito. A gente faz uma vitória. E aí ele chega, ele pensa duas vezes no prato que ele vai comer depois do trabalho. Então, essa uma organização do novo estilo. Então, a gente vai construir tabelas, a gente vai fazer uma série de coisas adaptado para o paciente. Tem paciente que vai usar aplicativo, tem paciente que vai usar caderninho, tem paciente que vai usar rede de apoio, né? O pai, a mãe, a mulher, os filhos. Cada paciente é uma história, tá? E na quarta etapa, que aí a gente já está
uma fase mais avançada, é um diário com um novo estilo, né, de vida do paciente. Então, a gente vai construir isso com ele, a gente vai identificar gatilhos, quais são os gatilhos que ainda estão vivos, porque é muito fácil. Ah, o meu gatilho é o meu marido chegar tarde em casa. Então, tá, dentro do processo, você trouxe o marido falou que não vai mais chegar tarde. Eu tô com um caso assim: o gatilho é o marido beber. Aí ele bebe, ela come. E aí trouxe o marido, virou terapia de casal. A gente teve que transformar para ser uma terapia de casal, porque este era o gatilho, tá? Plano de ação, né, para enfrentar esses gatilhos. Ah, beleza, enfrentei, mas como que a gente vai trabalhar isso, né? Eu lembro, lá, já falei para você no começo, quando eu casei, eu ficava brava com o marido porque quarta-feira ele tinha que assistir o jogo. E eu achava que ele me abandonava por causa do jogo. Até, né, dentro da terapia, entendi que quarta-feira era o meu dia de folga, gente. Não era dia do jogo. Era eu que tinha folga, que ele ficava lá no jogo. Então, a mesma situação, mas um olhar diferente para o mesmo gatilho. Então, construir isso com o paciente, reforçar os benefícios das novas escolhas, tá? E um plano de ação para prevenção de recaída, porque vai acontecer, né? E qual é? E aí, nesse plano de prevenção, a gente vai estar associando também os profissionais que a gente vai estar trabalhando. Às vezes, a pessoa está com academia, às vezes ela está com um nutricionista, com um psiquiatra, aí depende de cada processo. Ok? Eu vou só então pedir para parar de gravar.